Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast, ele é patrocinado pelo Quantum Waves. Aprenda a mudar, transformar e co-criar sua realidade com as ondas sonoras e quânticas. Quer saber mais? Clica no primeiro link da descrição. Nesse vídeo, nesse podcast, eu quero falar com você sobre como a geometria sagrada pode ser utilizada para aumentar a sua criatividade e a sua inovação, né? Geometria sagrada é algo que você tem que entender que, na verdade, não é religioso, né? Primeiro de tudo, o pessoal usa a palavra sagrado como algo religioso, não é a ver com isso. Porque tudo é geométrico, na verdade, tudo é sagrado, numa perspectiva espiritual, né? De inspiração, de respiração, o Atman, né? O sopro de vida. Mas quando a gente usa o conceito da geometria sagrada, é entender que, por ser tudo matemático, tudo na verdade tem um motivo para acontecer. Então, as formas geométricas, o triângulo, o quadrado, a esfera, o pentágono, o hexágono, né? Aí a gente vai na perspectiva de 3D, octaedro, dodecaedro, pirâmide, né? Cubo e assim por diante. É uma bola, né? Também o conceito de 3D. Quando você começa a entender isso, tem a entender a sua própria compreensão de mundo, né? E aí, no caso, como eu sempre falo, eu repito isso muito porque a repetição é mestra da perfeição. Eu não sei, mas se você gosta de matemática. Eu sei que a maioria das pessoas não gosta, mas eu sempre falo assim, a probabilidade é que o professor e a professora que você teve na sua escola, né, ou mesmo você, né, procurando agora mais sobre isso, talvez a pessoa mudou, né? Então, a professor, o mentor, a mentora que você está procurando sobre geometria sagrada, te explicou de uma maneira completamente diferente, né? E esse é o nosso intuito, né? Esse é nossa forma de te ajudar nessa compreensão, porque geometria é uma extensão da matemática. E como tudo é matemático, tal como Pitágoras, né, postulou 500 a.C., vamos dizer assim, a gente tem uma escola, né? A Academia da Alquimia da Mente é baseada na escola pitagórica também, uma das vertentes que nós temos do iluminismo pitagórico, para você entender que, como tudo é geométrico, né? Por exemplo, quando a gente vai numa perspectiva até mesmo de encontro de formas, né? Então, que a gente fala muito, até na espiritualidade você já deve ter ouvido falar, o Vesica Piscis, então, o encontro do círculo com outro círculo, que na matemática chama teoria dos conjuntos, né? E a gente tem uma intersecção no meio, chama Vesica Piscis, né? Na verdade, seria Vesica Pisces, né? Em latim, né? O latim clássico, Vesica Pisces, né? E aí, depois disso, você vai ter, por exemplo, a semente da vida, a flor da vida, a árvore da vida, né? Se baseia nessa, né, construção. E dentro mesmo da árvore da vida, você consegue criar pirâmide, você consegue criar o octaedro, porque é uma figura 2D, vamos dizer assim, e 3D ao mesmo tempo. E também é 4D, 5D e assim por diante. Ou seja, a geometria sagrada, ela altera a sua percepção. Então, tem tudo a ver com criatividade e inovação. Quando a gente fala sobre qual que é a parte do cérebro relacionada à criatividade e inovação, a gente vai falar aqui na nossa nuca, né, onde fica o córtex occipital, né? E por coincidência até, olha que interessante, as antigas civilizações já sabiam disso. O córtex occipital é onde recebe a informação sobre o nervo óptico. O que é o nervo óptico? Que leva a informação do seu olho para o seu cérebro. Então, olha que interessante quando a gente fala, por exemplo, sobre esoterismo, ocultismo. Até mesmo o pessoal fala os Illuminati, né? O pessoal às vezes coloca como teoria da conspiração, mesmo maçonaria, né? Não os Illuminatis pitagóricos, né? Na verdade, que é a verdadeira iluminismo, né? A verdadeira luz do mundo, né? Não os que levam apenas para o sentido de destruição, né? Do caos. Mas existem os Illuminati, os verdadeiros, não que foram criados lá em 1776, né? na região da Baviera por Adam Weishaupt. Mas o grande lance de tudo isso que eu quero falar é que as sociedades secretas, as ordens iniciáticas, sempre usaram o conceito do olho, né? E isso tem a ver, porque quando você vai enxergar a verdade, né? Então a verdade não minha verdade ou a sua verdade, a verdade com V maiúsculo, ela existe, ela sempre existiu, sempre existe, sempre existirá, entende? Ela não é algo que vai mudar, ela é atemporal. Por isso que a lei natural, quanto mais você compreende, você vai ver que ela faz parte de tudo. E até mesmo, vamos falar, os códigos que nós temos hoje sociais, as religiões, você vai ver, por exemplo, até como está estruturada os grupos, qualquer grupo que você faz parte, tá? Independente se ela tem um intuito positivo ou negativo para a humanidade, são baseados na lei natural.
né? Mesmo quando o governo oculto, cria alguma coisa, eles se baseiam em algo que é baseado na lei natural, porque eles sabem que, na verdade, existem alguns princípios, como o princípio do generativo, né? De geração. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você usa a geometria sagrada para enxergar aquilo que você gostaria, você muda a forma que você pensa, a forma que você, por exemplo, tem as suas emoções, entendeu? Como você sente, vamos dizer assim. Eu não gosto de usar muito o verbo sentir aqui, porque sentimento e emoção pode ter uma conotação diferente, mas seria como você sente as emoções, quando você experiencia as emoções, porque toda emoção é uma memória do passado, né? Então, você vai mudar essa forma que você tem do passado. Vamos dizer assim, só para deixar mais claro, mais basilar, mais didático. Imagina que você tem uma significação muito ruim em relação a términos, em relação ao que acabou em relação a antigos relacionamentos, né? E isso te machuca demais. Até hoje você tem problemas no relacionamento. Você pode até estar casado, ou mesmo já com uma pessoa que é super bacana, né? Que está sempre dando força para você, até mesmo no trabalho, nos seus sonhos. Mas você sempre tem aquele medo, né? Ah, que vai acontecer comigo? Ah, que vai acontecer aquilo. Quando você usa a geometria sagrada para ressignificar e pensar que, por exemplo, aquela maneira que eu enxergava, né, então que pode ser um triângulo, um quadrado, um octaedro, dodecaedro, né, que é a forma que você enxergava, muda, então a forma geométrica. Então, por exemplo, de um Vesica Pisces pode dar origem a uma árvore da vida, ou seja, é mutável, você muda a forma que você enxergava o término. Então, se o término era negativo, era algo ruim, você vai enxergar, putz, era livramento. Para mim foi livramento, porque eu poderia estar ainda sofrendo com aquela pessoa, né, ou mesmo não ser pleno, né? Eu gosto muito de usar a palavra plenitude aqui dentro da alquimia da mente, porque felicidade às vezes é algo que as pessoas conceituam, mas não é felicidade, entende? Seria algo que você sente, sabe, algo mais até mesmo extraterreno, né? Você enxerga a parte do cosmos, né? Do seu chakra, né? Você se enxerga como se fosse a Kundalini, né? Percorrer todo o seu organismo, todo o seu corpo, mente, espírito. Seria nesse sentido, você sente uma plenitude. É como se fosse um êxtase. Os budistas chamam isso de nirvana, né? Mas o que é interessante disso tudo é que quanto mais você ressignifica isso, mais você está usando a geometria sagrada, porque a geometria sagrada ela é mutável, mas ao mesmo tempo ela é fixa. E ao mesmo tempo que você tem uma pirâmide, né, ela também não é uma pirâmide. Eu quero explicar isso para vocês. Você pode até procurar depois na internet e tal, mas quantos lados tem uma pirâmide do Egito? Né? Pegar aquelas na região do Cairo, né, que o pessoal chama na planície de Gizé, né? Quantos lados tem as pirâmides? Aí a grande maioria das pessoas vai falar, são 3 lados, né? São 3 lados que eu vejo. Mas se você enxergar, principalmente quando bate o sol, né, nas pirâmides, você vai ver que na verdade não são 3 lados, são 6. Porque ao mesmo tempo que você consegue ver a luz do sol a percorrer cada lado, vai ser gerado 2 lados cada lado. Então assim, novamente, volta no conceito que eu falei, a percepção não é a realidade. Você se torna uma pessoa mais criativa com isso. Então, se era 3, não, agora é 6. Então, você se torna uma pessoa mais adaptável, né? Se você se torna mais uma pessoa adaptável, então, o que para os outros é daquele jeito, você vai ter uma perspectiva até mesmo que pode te facilitar no trabalho, a sua vida pessoal, de uma outra forma. Você está muito mais aberto a aceitar novas ideias, ou mesmo criar novas ideias, entende? E o mundo precisa de pessoas como você, sabe? Que estão abertos a entender novas ideias. E não entenda novo como algo que não foi criado, mas é algo que precisa ser co-criado nesse instante de tempo e espaço, né? Uma das coisas principais é, por exemplo, entender esse conceito de aquário, né? Do coletivo. As pessoas ainda estão vibrando uma energia de leão, vamos dizer assim, 180 graus de aquário, que é uma perspectiva mais egocêntrica, né? Que não faz sentido. A gente sabe disso por diversos tipos de interesses, né, até hoje, do sistema em relação à matrix mental, sempre aprisionando a humanidade para nunca se libertar de verdade, né? E sempre se recorde que a transformação nunca vai acontecer através da política ou através da economia, né? Mas a partir do próprio ser humano. E não pela grande quantidade, né? Por exemplo, de 8 bilhões, né? Ou mesmo de quantidade de pessoas. Mas vai ser do pequeno contingente de pessoas que, na verdade, afeta o todo, né? Isso já foi provado inclusive cientificamente, né, em papers científicos, numa meditação que chama meditação Maharishi, né? Ou seja, uma pouca quantidade de pessoas alterou o todo.
Então, a mesma coisa, por exemplo, a pirâmide é menos que um dodecaedro? Não, porque precisa existir a pirâmide, precisa existir o triângulo para existir o dodecaedro. Então, a geometria sagrada, ela integra tudo isso. Ela enxerga que o simples, o micro, é igual ao macro. Tanto que isso, olha que interessante, quando você tem a sua célula, quando a gente olha uma supernova, ela tem a mesma quantidade, é como se fosse uma foto do mesmo local. Você olha, por exemplo, a beleza dos cromossomos, né? Então, a dupla hélice, né? Então, se você olhar a simetria disso, é a mesma simetria que a gente vai ver numa folha de uma árvore, ou mesmo a simetria que a gente vê numa galáxia. Então, não está muito fora de cogitação você entender que tudo é geométrico, entende? Por isso que você não aprendeu isso como algo integrado. Você aprendeu isso como vou fazer usando a minha régua, né, que é a perspectiva euclidiana, sempre achando que a vida é uma reta. Né? A vida não é uma reta. A vida é muito mais a ver com uma elipse, que na verdade não é algo simétrico, mas ela é mutável, do que apenas uma reta. Isso faz com que você compreenda as coisas de uma outra perspectiva. Então, até para te ajudar, né, a gente tem o Quantum Waves, que te ajuda a entender essas ondas sonoras, essas amplitudes de onda, entender as ondas quânticas e como se altera a matéria, principalmente para co-criar a sua nova realidade. Tá? Para você saber mais informações, clica aqui no primeiro link da descrição, é só percorrer, você vai enxergar e vai achar. Clica lá que vai ter mais informações sobre esse treinamento, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.